Gaia, a Mãe Terra, é um ser vivo e seu corpo é complexo de interações. Os ecossistemas são como seus órgãos, os mares, seus pulmões, e os rios são os veios de sangue da Terra. Somos parte desse grande corpo. Quando uma parte adoece, todo o corpo sente. Da mesma forma que quando cuidamos de uma parte, toda a Terra agradece. Por isso, é muito importante manter a vida do solo. Ao deixá-lo exposto ao sol ou à chuva, ele vai perdendo sua camada mais fértil e a microvida que o mantém saudável. Para melhorá-lo, podemos fazer uma compostagem, utilizando o lixo orgânico de nossa casa, que de outra forma iria para os lixões. Então, a compostagem é o processo que nós fazemos para acelerar a decomposição das matérias orgânicas. Então, assim, as cascas de frutas, de legumes, os restos de comidas, a gente acelera o processo para eles se tornarem uma terra rica, fértil, cheia de nutrientes. Então essa terra a gente pode usar para adubar os nossos vasos, para adubar as plantas, adubar o jardim. E isso então vai trazer vida para o solo, vai trazer micro-organismos, vai criar um ambiente perfeito para as plantas prosperarem. E aí então as plantas lindas vão atrair mais insetos, vão atrair borboletas, vão atrair pássaros e a biodiversidade vai aumentando. Bom, então aqui em casa a gente tem dois tipos de composteira. Essa aqui é a composteira que a gente faz no chão mesmo, que ela é muito fácil de fazer. A única desvantagem dela é que o churume, que é o resíduo que sai das minhocas quando elas comem os compostos orgânicos e que é super nutritivo para as plantas, o churume vai para o solo. Então a gente perde o churume. Mas, por outro lado, ela é muito simples de fazer e também muito eficiente. Então, como a gente fez aqui, essa composteira no chão, a gente dividiu ela em dois. Então, por exemplo, essa é a parte que a gente está colocando os resíduos orgânicos, e aí a gente coloca os compostos orgânicos e folha seca. O lixo orgânico, folha seca, vai fazendo camadas. Agora, como ela já está grande assim, a gente vai deixar descansar aqui durante alguns meses, só revirando de vez em quando com a enxada. E essa parte aqui é a parte que a gente está usando, que ela já está praticamente pronta. E aí a gente vai usando essa parte, deixando essa aqui descansar. E quando acabar esse composto aqui, a gente começa a encher aqui com os lixos orgânicos e as folhas secas. E essa aqui já vai estar pronta, a gente vai usando ela. É só bom a gente ficar atento que tem algumas coisas que não são recomendadas a gente colocar na composteira, que pode fazer ela perder eficiência, pode não ser bom para as minhocas. Como, por exemplo, carnes, muito óleo, muito sal e cascas de cítricos, por exemplo. Mas a gente pode pesquisar, a gente pode ser criativo e pode descobrir outras coisas para fazer. Aqui no caso, a gente está fazendo um desinfetante com as cascas de cítricos, que é muito fácil. Vocês podem pesquisar essa receita e outras muito interessantes no canal do YouTube que chama Guia da Permacultura. E além disso, ele pode servir como óleo essencial, ele pode servir para inseticida. Então tem vários usos interessantes para todos que a gente chama de lixo, mas que na verdade a gente pode reutilizar tudo praticamente. E agora então a gente vai ensinar a construção de um minhocário muito legal também, de baldes reaproveitados, de margarina, óleo, que você consegue em qualquer padaria. A gente vai precisar de 3 baldes com tampa. Depois dos baldes já estarem bem limpos, a gente vai cortar um furo em 2 dessas tampas. Pode ser com uma faca, pode ser com uma serra, com o que tiver. Não é muito difícil de cortar não. Aqui eu dei uma lixadinha só para o furo ficar mais liso e não ficar aquelas sobrinhas. E a gente faz isso em 2 das tampas. Em seguida, a gente vai fazer alguns furos pequenos no fundo de 2 dos baldes. Pode ser com uma faca mesmo, ou então, se você tiver acesso, uma furadeira. Esses furos vão ser por onde vão passar as minhocas, transitando de um balde para o outro, e também de onde vai passar o churume, para ir para o último balde e ser armazenado lá. Agora a gente faz os mesmos furos, só que na tampa de um dos baldes, só para arejar, para passar oxigênio, para as minhocas poderem respirar. Então, a gente terminou aqui de fazer nossa composteira, aí no total o que a gente tem? 2 baldes com furo embaixo, por onde o churume vai passar e as minhocas. Um balde que vai ficar embaixo para pegar o churume sem furo nenhum, para segurar o líquido. A gente tem 2 tampas cortadas.
e uma tampa com furinhos só para poder respirar, as minhocas respirarem e passar oxigênio. Bom, então agora a gente vai ensinar a montar esse minhocário aqui portátil, caseiro. Então embaixo vai um balde que não tem furo para segurar o líquido. E aí uma opção aqui é colocar uma dessas torneirinhas de filtro, né, para você poder pegar o churume. E aqui preso em cima dele vai essa tampa que tem um buraco que a gente abriu. Em cima disso vai outro balde, dessa vez com furinhos para as minhocas passarem, e também a tampa com o buraco. Vai aqui em cima. E por último vai outro balde com furinhos atrás e uma tampa também com furinhos, só para passar o oxigênio e proteger as minhocas. Tá pronto. Então agora para a montagem, aqui no topo, né, da nossa torre, tem essa tampa com os furinhos, a gente pode tirar. Aí aqui no fundo, onde tem os furinhos, a gente vai colocar um pouquinho de terra. Onde as minhocas vão ficar. Agora a gente pegou aqui minhocas. Vamos colocar as minhocas aqui. E aqui a gente está colocando os restos de lixo orgânico, de folhas, de comida, cascas de frutas, que vão ser os alimentos para a minhoca e o que vai virar o humus. E uma coisa muito importante também é para cada uma parte de lixo orgânico que a gente colocar 2 partes de folha seca ou de serragem, qualquer matéria seca. A gente sempre coloca por cima. E a preparação está pronta. Bom, então aqui agora é só a gente continuar enchendo, né? Lixo orgânico, matéria seca, lixo orgânico, matéria seca. Aí quando encher isso aqui até o final, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse balde, trocar ele por esse, e aí tem um detalhe, a gente tem que lembrar de trocar as tampas, né? Então a gente troca essa tampa furada aqui e coloca aqui, um balde vazio em cima e a tampa furadinha para passar oxigênio em cima de tudo. Pronto. Aí agora esse que vai ser o que a gente vai colocar o lixo orgânico, folha seca, lixo orgânico, folha seca. As minhocas, elas vão começar a subir para cá e vão continuar consumindo aqui nosso lixo orgânico e o churume vai descer lá para baixo. Esse aqui que é o churume, que é o líquido que fica lá embaixo, que sai dessa decomposição do nosso lixo orgânico. E a gente vai pegar o churume do último balde, pode ser na torneirinha, pode ser só despejando o balde mesmo, e vai colocar uma parte de churume e vai encher 10 partes de água. Aí a gente pode regar nossos vasos, nossas plantas com isso, que é um adubo excelente, um fertilizante excelente.